Então, pessoal, todos bem? Supremo, enfim, decidiu sobre a questão que envolve a recontratação de empresas contratadas de forma direta pela administração pública para o atendimento de emergências e calamidades públicas. Nós estávamos aguardando a decisão do Supremo sobre esse ponto e agora que ela saiu, presta bastante atenção porque isso está pronto para cobrança nas próximas provas de concurso. Vamos analisar o que decidiu o Supremo na ADI 6.890, informativo 1149, contratação direta, e a questão da recontratação. Presta atenção, porque a explicação de hoje, ela exige aí um comparativo em relação ao que nós tínhamos na Lei 8.666 e o que nós temos na Lei 14.133. A gente precisa fazer esse estudo comparativo para você entender exatamente qual era o problema que existia na 8.666 que a Lei 14.133 tentou fazer com que deixasse de existir. Portanto, a gente tem que analisar a mudança da legislação para entendermos o que de fato julgou o Supremo Tribunal Federal. Aí aqui eu trouxe uma tabela para que você, nesse caso, analisasse exatamente o confronto dos dois dispositivos legais para que a gente possa entender essa evolução. Estamos falando sobre contratação direta da administração, portanto, estamos falando sobre licitação dispensável. A Lei 8.666, no seu artigo 24, inciso 4º, estabeleceu como dispensável a licitação nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada a urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos. Então, essa é a redação que nós tínhamos no que diz respeito à hipótese de dispensa de licitação para casos de emergência e calamidade pública. No que diz respeito à Lei 14.133, nós temos o seu dispositivo correlato, que é o dispositivo do artigo 75, inciso 8. Eu trouxe aqui, fazendo uma análise comparativa dos dispositivos para que você entenda as mudanças. É a partir delas que nós vamos entender o que entendeu o Supremo Tribunal Federal. Então, diz a Lei 14.133 que a licitação é dispensável nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada a urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a continuidade dos serviços públicos então, essa continuidade de serviço público está aqui em vermelho porque justamente foi uma alteração da Lei 14.133, ou a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens públicos ou particulares, e somente para a aquisição dos bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 1 ano. Então, de 180 dias consecutivos e ininterruptos, nós temos uma alteração para 1 ano de previsão contratual para a dispensa de licitação no caso de emergência ou calamidade pública, contado da data da ocorrência da emergência ou da calamidade, vedadas a prorrogação do respectivo contrato. Então, essa vedação já estava na lei anterior e existe aqui uma vedação adicional da Lei 14.133, que é a recontratação de empresa já contratada com base no disposto neste inciso. Então, nós temos aqui a vedação de recontratação da mesma empresa inicialmente contratada por dispensa de licitação para motivos de emergência ou para atendimento de emergência e calamidade pública no que diz respeito à contratação direta com a administração pública. Então, presta bastante atenção. Esse comparativo aqui, em termos de tabela, deixa muito claro exatamente quais são as alterações que a Lei 14.133 fez no que diz respeito a essa hipótese de dispensa de licitação. Trouxe aqui a continuidade de serviço público como fundamento para a contratação, mas o que é mais importante, aumentou de 180 dias o prazo de contratação para até 1 ano, e no que diz respeito às vedações, nós temos vedada a prorrogação do contrato, então a vedação aqui permanece. Contudo, nós temos uma nova proibição, que é a recontratação da empresa já contratada com base no disposto neste inciso. É justamente isso que está aqui rachurado em vermelho que o Supremo Tribunal Federal teve que analisar a constitucionalidade, ou seja, se é constitucional ou não a vedação a essa recontratação da empresa
inicialmente contratada com dispensa de licitação por motivos de emergência ou calamidade. Bom, a gente sabe que a contratação direta, ou seja, aquela que é estabelecida sem o processo licitatório, é excepcional, tratada como regime de exceção, já que a regra constitucional é licitar para contratar, nos termos do artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal. Por essa razão, a Lei 8666 previa o prazo máximo de 180 dias como limite legal de contratação, vedada a prorrogação dos respectivos contratos nos termos da lei. Ou seja, como estamos diante de hipótese excepcional de contratação, portanto, contratação direta, a lei trata isso em regime de exceção e estabelece as condições em que isso deve acontecer, tanto no que diz respeito aos fundamentos da contratação, quanto no que diz respeito ao período máximo de contratação para essa hipótese. Muito bem. Contudo, duas hipóteses permitiam a continuidade do contrato direto e, de certa forma, isso era considerado, nos termos doutrinários, uma violação aos princípios constitucionais da contratação no que diz respeito à necessidade de licitar. Existiam, portanto, duas hipóteses em que era possível ultrapassar o limite de 180 dias como limite máximo de contratação legal. Isso acontecia em que hipóteses? Primeiro, quando ultrapassado o limite legal de 180 dias e remanescia a situação emergencial ou calamitosa, com grave risco de prejuízo para os serviços públicos e para os particulares. Então, nessa hipótese aqui, em razão da continuidade do estado de emergência ou do estado de calamidade pública, inclusive o próprio Tribunal de Contas chancela a ideia de que esse contrato poderia passar o prazo de 180 dias. E como não existia, nesse caso, na Lei 8666, o impedimento para que a empresa beneficiada fosse recontratada, ou seja, a empresa que inicialmente foi contratada de forma direta, não havia a proibição da sua recontratação, então o que existia na prática era a permanência das contratações diretas com seguidas recontratações de empresas beneficiadas pela dispensa de licitação em situação emergencial ou calamitosa. São essas as duas situações em que nós encontrávamos burla ao objetivo da Lei 8666, no sentido de limitar as contratações diretas, seja no que diz respeito à hipótese de cabimento propriamente, seja no que diz respeito ao prazo máximo de contratação. Muito bem, por conta dessas hipóteses e por conta dessa constatação prática, a Lei 14.133 ela teve duas condutas no sentido de alterar aquilo que estava previsto na Lei 8666. Ela aumentou de 180 dias para um ano o tempo máximo da contratação celebrada em razão da emergência ou calamidade, e ela impediu, ela vedou a contratação da empresa já contratada ou a recontratação da empresa já contratada em razão de emergência e calamidade pública. Então, nós temos essas duas condutas aqui do legislador no sentido de atacar aquilo que existia em termos de prática, de praxis administrativa, quando estávamos diante de um contrato direto para atender situações de emergência e ou calamidade pública. Muito bem, nós temos, portanto, aqui uma reação legislativa, à prática, no que diz respeito a tentar moralizar a prática da contratação direta na administração pública. O Supremo Tribunal Federal analisou, portanto, a vedação à recontratação, se essa vedação é constitucional ou não. E aqui eu trago para você as principais passagens do Supremo Tribunal Federal, passagens que retirei do inteiro teor do julgado do Supremo, presta bastante atenção. O Supremo diz categoricamente o seguinte: a vedação à recontratação de empresa beneficiada pela dispensa de licitação teve como objetivo coibir os abusos verificados no regime da Lei 8666. Então, está aqui, acabei de explicar exatamente o que acontecia no regime da Lei 8666 e a reação legislativa na Lei 14.133. Diz ainda o Supremo: a inovação introduzida pela Lei 14.133, ao aumentar o prazo de duração do contrato emergencial e impedir a recontratação de empresa contratada diretamente com amparo no dispositivo, incentiva o planejamento tempestivo de eventual licitação substitutiva à contratação direta e evita situações de beneficiamento indevido de empresas. Portanto, disse o Supremo que as inovações trazidas pela Lei 14.133 não só moralizam efetivamente a administração, no sentido de estabelecer, portanto, uma ausência de beneficiamento indevido para empresas contratadas de forma direta, como exigem do administrador um planejamento tempestivo para substituir a contratação direta por licitação. Muito bem, o Supremo, nessas passagens,
fundamenta bem sua intenção no sentido de declarar a constitucionalidade da vedação da recontratação da empresa já contratada diretamente. Contudo, a partir desses entendimentos, o Supremo tem três conclusões que eu queria efetivamente que você prestasse muita atenção, porque são elas que estarão na sua prova. Primeira conclusão do Supremo é o seguinte: a proibição de recontratação é, portanto, constitucional. Isso você já percebeu. A segunda conclusão do Supremo é a seguinte, ó: a mesma empresa pode ser recontratada, então o Supremo disse, proibição de recontratação é constitucional. Isso o Supremo deixou bastante claro. Mas o Supremo percebeu que existe uma hipótese legal de recontratação e ele falou isso no seu julgado. O Supremo disse, a mesma empresa pode ser recontratada caso o primeiro contrato direto possua prazo inferior a 1 ano. Como a lei estabelece o prazo máximo de 1 ano, se a contratação direta aconteceu, por exemplo, pelo período de 8 meses, então é possível recontratar a empresa pelo período de 4 meses, porque somando-se o período da primeira contratação com a recontratação, você não ultrapassaria aí o prazo de 1 ano. Então, nesse caso, é possível recontratar a empresa contratada de forma direta, caso o primeiro contrato direto possua prazo inferior a 1 ano e a nova contratação complemente esse período, hipótese em que você pode recontratar ou prorrogar o primeiro contrato. E a terceira conclusão do Supremo foi essa aqui, ó. A mesma empresa, ela pode ser contratada pela administração, não de forma recontratada na contratação direta, mas ela pode ser contratada se vencer a licitação que tenha por objetivo substituir a dispensa de licitação. A contratação direta existe para a situação emergencial, calamitosa. Se essa situação perdura, o Supremo diz que a Lei 14.133 vai dizer ao administrador o seguinte, ó, presta atenção, se essa situação continua, você não pode recontratar a empresa de forma direta, então faça a licitação. Licite para contratar uma empresa para dar conta dessa situação emergencial ou calamitosa. Essa licitação que substitui a contratação direta pode ser vencida pela empresa que foi contratada de forma direta. Então, o Supremo disse que a mesma empresa, inicialmente contratada de forma direta, pode vencer licitação que substitui a dispensa de licitação, isso não é proibido pela Lei 14.133, e a mesma empresa inicialmente contratada também pode ser novamente contratada pela mesma administração de forma direta para atender outro fundamento legal de dispensa da licitação, ou seja, não o fundamento de emergência ou calamidade pública daqueles fatos ali ocorridos, ela pode ser contratada de forma direta para atender outro fundamento legal de dispensa de licitação ou para atender outra emergência ou outra calamidade pública diferente dos fatos da primeira contratação. Então, o Supremo teve todas essas conclusões quando julgou aí a vedação de recontratação da empresa contratada de forma direta para os casos de calamidade pública e ou emergência, estabelecidos na Lei 14.133. Espero que você tenha entendido. Se você não entendeu, eu resumi todo o julgado, as hipóteses do julgado numa tabela, do julgado da ADI 6890, numa tabela para que você entenda todas as hipóteses. Então, presta atenção porque eu vou te ajudar exatamente com essa tabela vai te salvar na prova. Presta atenção, Supremo Tribunal Federal, ADI 6890. Empresa contratada diretamente pela administração em virtude de emergências ou calamidade pública, Lei 14.133, artigo 75, inciso 8. Muito bem, se essa contratação direta aconteceu por 1 ano, ou seja, eu já contratei a empresa diretamente por 1 ano nessa hipótese, emergência ou calamidade pública, nessa hipótese de dispensa, essa empresa não pode ser recontratada para a mesma emergência ou calamidade. Essa empresa pode vencer licitação que substitua a contratação direta depois do prazo de 1 ano. Essa empresa pode ser contratada de forma direta pela mesma administração por outro fundamento legal ou para atender outra emergência ou calamidade, ou seja, mesmo fundamento de dispensa mais outros fatos. E se ela foi contratada por menos de 1 ano de forma direta, ela pode ser recontratada para a mesma emergência ou calamidade pelo período complementar a 1 ano. Então, essa tabela que fiz, que criei a partir do julgado, estabelece para você exatamente tudo o que pode acontecer com a empresa que foi contratada de forma direta, dentro da vedação constitucional, e é constitucional nos termos do Supremo, a recontratação dessa empresa no que diz respeito à dispensa de licitação para tratar de emergências ou calamidade pública. Presta atenção, porque essa tabela, como te disse, vai te salvar na prova.
Muito obrigado pela sua atenção, forte abraço e até os nossos próximos encontros.